Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de, infelizmente, Fluminense 2, Vasco da Gama 1, mais uma derrota do Vasco pro Fluminense esse ano e mais uma vez de virada. E olha, eu tenho que me conter bastante aqui, cara, porque cada um com a sua e cada um tem a sua maneira de pensar e enxergar, mas eu, particularmente, eu não suporto perder pro Fluminense. Eu, inclusive, sou um vascaíno de uma geração que eu não tô acostumado a perder pro Fluminense. Não tô. E cada um com seu cada um de novo. Não gosto de perder clássico nenhum, entendeu? Pô, perder clássico pro Flamengo, porra, dá mó raiva e tal. A torcida dos caras é grande, perturba, enche o saco. Mas, infelizmente, por amostragem, eu tô até mais habituado a perder um Flamengo e Vasco. Não gosto do mesmo jeito. Mas Vasco e Fluminense não, irmão. Eu fui criado numa geração com o Fluminense com super investimento da Unimed, ganhou 2 brasileiros, ganhou a Copa do Brasil, né? E por aí foi, fez final de Libertadores. Mas mesmo o Vasco com times piores era porrada nos caras. Eu cheguei a ver o Fluminense ficar 4 anos sem ganhar um jogo do Vasco. Eu não me acostumo ver o Vasco perder pro Fluminense. E a gente chega hoje, o 8º jogo no Maracanã, desde 2019 que o Vasco não ganha do Fluminense. São 5 vitórias do Fluminense e 3 empates. Tiveram vitórias agora fora do Maracanã, principalmente do Nilton Santos, mas no Maracanã o Vasco não está conseguindo ganhar do Fluminense. E o último recorte é ruim. Nos últimos 10 jogos era 10 jogos? 8 jogos? Era 10 jogos, era 4 vitórias do Fluminense, 4 empates e 2 vitórias nossas. Agora são 11 jogos, 5 vitórias dos caras, 4 empates e 2 vitórias nossas. Nos últimos 11 jogos a gente ganhou o Fluminense 2 vezes. Piada, irmão. De verdade, não me acostumo com isso não. E com todo respeito à torcida tricolor, tenho amigos tricolores, respeito todas as instituições, a gente tem que manter o equilíbrio também, porque quando os outros, né, esculhamba com o nosso clube, fala de maneira desdenhosa, a gente não gosta. Então a gente também tem que respeitar o clube dos outros e a paixão das pessoas também. Mas, reitero, eu fico puto da vida porque eu não suporto perder pro Fluminense. Dito isso, quero começar o pós-jogo já falando sobre o Fernando Diniz. E é assim, eu sou um fã dele, gosto muito dele, vou elogiar muito ele, vou ter toda a paciência do mundo, acho que o trabalho dele precisa de um pouco de tempo, mas eu vivo um dia de cada vez. Cada dia é um dia, cada jogo é um jogo. E eu não gostei do Vasco, já a começar pela escalação. Demorei um pouco para fazer meu primeiro vídeo, saí um pouco em cima já do jogo. A visualização tá horrível, inclusive, quando o vídeo é muito próximo do jogo. Muita gente não assiste, depois que sai o pós-jogo a galera não quer ver o vídeo anterior. Deve dar até uma flopada o último vídeo, vai ficar com a audiência muito baixa. Mas eu já havia comentado, né, no pré-jogo, que até o Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Diniz trabalhou a semana com o Cocão ao lado do Hugo e com o Tietê de 10, e eu não gosto, cara, dessa formação. Pô, Diego, o Hugo e o Matheus Carvalho não jogaram tão bem no Brasileiro do ano passado com o Paiva? Sim, não tem problema nenhum os dois jogarem juntos, mas desde que você tenha um meia de armação na frente dos dois. Aí o que acontece? Quando você empurra o Tietê para jogar de meia, você não tem nem o Tietê de volante, que, na minha opinião, nos últimos 6, 7, 5 anos do futebol brasileiro, ele é um dos melhores volantes que nós tivemos no Brasil, não à toa, levantou caneca e taça por onde passou e sempre sendo titular, um jogador muito importante. Você perde o Tietê, que é esse cara, esse baita volante, e você não tem um meia, porque o Tietê, cara, ele não sabe jogar de costa, na parte do campo ali, mega congestionado. O Tietê, inclusive, no segundo tempo, quando o Diniz faz as mexidas, ele tira... tem uma mexida que ele faz agora, que já eu vou lembrar aqui, que ele tira... ele tira um jogador de beirada, cara, ele empurra o Ryan pra jogar de 10 e traz o Tietê pra jogar um pouquinho ao lado do Hugo ali atrás, depois ele tira o Hugo e coloca o esforço. Eu vou lembrar, na mexida com 15 minutos, que ele tira o Luiz Gustavo e o Cocão. E aí ele bota o Lucas Freitas e o Adson. É nessa hora que ele volta a jogar na dele de volante. O Tietê melhora, cara. O Tietê é um cara que precisa de campo para correr. A saída de bola do Vasco melhorou muito. Eu tive princípios de infarto, né, no segundo tempo do Vasco, a gente tentando sair jogando, o Fluminense com linha alta e a bola vindo no Cocão de costa. Matheus Carvalho é um jogador voluntarioso, brigador, pega, não é, meu Deus, que jogador horroroso com a bola, principalmente quando ele tá com confiança, mas vendo o jogo de frente.
Matheus Carvalho pressionado de costas é uma tragédia. E hoje o Vasco deu 2, 3 bolas na fogueira para ele de costa com o Fluminense com linha alta. Jesus sabe lá Deus como ele não perdeu a bola, a gente não tomou um gol. Uma, inclusive, é uma bola que o Vasco sai da pressão, o Verratti que fora da área é -1, ele vai dar uma bola para trás, uma bola meio M, ele domina, vai tentar proteger, ele dá-lhe uma pancada na cara do Guga. Que se o juiz é até um pouquinho mais rigoroso, ele podia até ter expulsado, porque ele larga a bola e vai só no jogador do Fluminense e pega no rosto. Acho até que sem intenção, tá? Mas sem intenção também é falta. Ele só acerta o rosto do Guga. E o juiz deu uma contemporizada e ficou só pelo amarelo. Então, assim, já não gostei por aí. Os 6 primeiros minutos, um amasso. O Vasco não viu bola. Não viu bola, era Fluminense, Fluminense, Fluminense. A gente não trocava 3 passes. E eu quero falar do Paulo Henrique. A partida que o Paulo Henrique fez hoje, tecnicamente, horrorosa, cara. Uma das piores partidas do Paulo Henrique com a camisa do Vasco. O Paulo Henrique, o que ele erra de tomada de decisão e principalmente de gesto técnico, pô, meu amigo, é um negócio assombroso. E olha como é que o PH às vezes ele é estranho. Teve uma bola que ele vira de canhota, puf, no fundo, acho que por Rayan é linda, cara, difícil. E ele toma no ponto futuro por Rayan, o Rayan domina atrás, vem cortando pra dentro. Se eu não me engano, é até a bola que ele chuta por cima e aí ele manda a torcida do Vasco dar uma levantada. Mas, pô, o PH erra algumas coisas bobas, cara. Tem uma virada de bola, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma virada de bola do Tietê. Tietê vem trazendo e tufo, vai PH. O PH domina, cara. É uma bola que, assim, o jogador Fluminense tá chegando, aquela bola que ela quica, beleza, é aquilo se joga pra dentro da área de qualquer jeito, seja o que Deus quiser, mas a bola é de chapa, cara. Quicou aqui, ó, dá aqui, ó, com a chapa na bola aqui e devolve ela pra dentro da área como se fosse uma raquetada. Não, cara, ele pega a bola como se fosse o goleiro, quando ele levanta a bola para quebrar meio de 3 dedos aqui, pra meter aquela bola rasante, ele dá uma fatiada na bola como quem tá virando, fazendo um lançamento, uma virada de bola. Porra, a bola aqui é de chapa, PH. Ele vai e mete uma foice na bola, a gente chama isso aqui de fatiada, e a bola, em vez dele ainda fatiar de cima para baixo, pra bola ir reto e com força, não, cara, ele fatia na bola fazendo efeito. Aí a bola faz assim, ó, e viaja, o Fábio sai meio catando o cavaco lá, meio que se embola, quase que solta uma bola boba. Mas o Paulo Henrique, o que ele erra de tomada de decisão é absurdo. Primeiro tempo, tem uma jogada que ele dá pro Everaldo. Se é um jogador mais refinado e com a finalização melhor, ele estava dentro da água. Porra, ele vai, domina a bola, tenta driblar o primeiro. Aí ele, de maneira displicente, cara, ele tenta achar um passe para trás. O Hugo Moura fica no meio do caminho também, não sabe se vai, se fica, talvez com medo de entrar de primeira, tomar o drible ou fazer a falta e correr um perigo de um vermelho ou de um amarelo ali. O PH dribla e, cara, ele joga a bola no pé do Everaldo, cara. E aí o Everaldo no Serna, o Serna ajeita pro Everaldo, alguma coisa assim. E aí o Everaldo tenta chapar e chuta a bola pra fora. Então, assim, tem hora que dá uma privação de sentido no Paulo Henrique, que é um negócio assustador, bicho. E hoje o Vasco jogou muito mal, cara. Muito mal, não gostei nem um pouco. E foi um jogo que tecnicamente ele foi abaixo o jogo todo. O Fluminense não fez um grande jogo, o Vasco também não. E você via que era assim, começou 6 minutos do Fluminense sem deixar o Vasco encostar na bola. Passou esses 6 primeiros minutos, o Vasco entrou e pelo menos a posse de bola ficou dividida, né? Num bola búlica lá e cá. E o Vasco, quando ele faz o gol com 25, que o Vasco até então não tinha criado rigorosamente nada, o jogo vira de mão. E o Vasco é melhor que o Fluminense, cara, depois do gol, tá? O Vasco faz o gol com 25, que, sendo sincero, não consigo entender por que que levou 5 minutos para validar aquele gol. É óbvio que o João Vitor estava em posição legal. Agora, uma coisa a gente precisa falar. O gol é legal, não cabe discussão, mas é piada, é ridículo, é abjeto. O futebol brasileiro, com a importância que tem, com o investimento que os clubes hoje fazem e com o volume de receita que gira aqui, a gente ainda não tem o impedimento semiautomático. Você só tem a convicção de que o João Vitor está em posição legal porque você pausa o lance, vê de onde o João Vitor está saindo e você vê que ele está muito atrás. Mas se você dependesse, se fosse um lance ajustadinho para traçar uma linha, para saber quem está para frente, é impossível.
É impossível achar o pé do João Vitor e o pé do jogador. Impossível. O do jogador do Fluminense tu acha. Mas tinha um bolo de 6, 7, 8 jogadores, tudo entrosado um no meio do outro e num cruzamento para dentro da área que não dá. Ali é só a tecnologia muito avançada, que é o semiautomático, para ele traçar. Manualmente, o cara olhar, achar o pé de um do outro, botar a linha, é pra otário, é pra falar, ó, a gente botou uma linha aqui, agora convicção, só temos porque a gente vê que quando tem um lance com a bola parada e você vê a batida, o João Vitor tá muito atrás. Mas reiterando, se fosse aquele lance que é cabeça a cabeça, pé a pé, num detalhe, impossível passar a linha daquele jeito. Tá? E é por isso, porque mesmo estando na cara que o João Vitor está em posição legal, você tem que justificar para o grande público fazer uma linha. E eu fico imaginando os caras, meu Deus, a gente tem que fazer uma linha aqui, irmão. Faz como, acha o quê, acha onde, e tu bate um desespero, cara, vamos arrumar uma linha doida aí, tem que passar em algum lugar. Não vem me dizer que foi algo diferente disso, porque é isso. Tá? A gente não foi prejudicado, o Fluminense idem, mas eu tô fazendo questão de pontuar isso aqui porque é uma vergonha, cara. É uma vergonha, é o futebol brasileiro. E aí o Ryan tem uma paulada, e se depois com 34. O Ryan ligado de novo, mais uma vez o Ryan ia fazendo um gol nessa dele tá ligado, roubar a bola do adversário e sprintar na direção do gol. Acho que o Ryan deu um pouquinho de mole, porque quando ele rouba essa bola pela direita, ele, em vez dele correr reto ou tirando um pouquinho para a direita, ele vem aqui na diagonal, sendo que o jogador do Fluminense consegue acompanhar ele encurtando o caminho. Não foi um lance que ele abriu e a galera ficou para trás dele. E aí qual o problema? Ele podia ter tentado puxar essa bola um pouquinho para a direita para ele ter um pouco mais de tempo para ajustar o corpo para finalizar. Como ele vai levando essa bola na diagonal para a esquerda e o jogador do Fluminense vem fazendo, acho que é o Thiago Silva, ele vem fazendo a diagonal aqui da esquerda, direita de defesa do Fluminense pro lado esquerdo, ele já vai ficando pressionado. E o Fábio sai em linha reta, cara. O Fábio não fez nada demais. O Ryan que não conseguiu tirar do goleiro, ele chutou reto. Se ele bota a bola para um lado, pro outro, tocava, ele fazia o gol. E ele vai arrastando, chuta reto, o Fábio faz aquele espagate, né? Espagate, sei lá como é que fala, e a bola bate nele e volta. Mas enfim, mérito dele que estava ligado, antecipou, travou o zagueiro ali, teve força para explodir e chegar pelo menos até dentro do gol, mas falta esses ajustes finos no Ryan. E com 34 o moleque ia fazendo um golaço, cara. Pecado aquela bola não entrar. O gol que o Guga faz, o Ryan não fez, né? Assim, hoje a manteiguinha, o pãozinho da manteiga caiu dos caras pra cima e o nosso pra baixo. E aí o Ryan dá uma paulada, uma jogada que veio trabalhada da direita ali, o PH escora, o Ryan domina, fuzila, a bola pega, podia bater no travessão e cair no gol, né? Ela cai no travessão, cai fora e volta. Mas enfim, e aí o Fluminense acha um gol que eu preciso falar aqui, cara. Lembra quando eu falo pra vocês, falava isso na época do Carille, nem tudo é treinador? As cabacices do João Vitor contra o Corinthians, porra, não dá pra botar na conta do treinador. O gol idiota que o Vasco toma contra o Palmeiras, dava pra orientar um pouco melhor, mas ali é tomar as decisões dos jogadores também. Alguns gols perdidos, enfim. E hoje, cara, porra, é pra ficar puto. O Fluminense tinha uma bola morta na esquerda, morta. O Vasco tinha, inclusive, superioridade numérica. Ninguém deu uma porrada, no bom sentido, no Arias pra fazer a falta. Cara, tava tranquilo de roubar aquela bola. E aí o gol tem muito a ver com isso. Por quê? É uma jogada que você tá meio que relaxado porque parece que a jogada tá controlada e você tá com mais jogadores do que o Fluminense. Pô, a bola é nossa. Os caras dão mole, não chegam junto, não roubam a bola, não fazem a falta. O Arias consegue passar. E aí nisso, o Fluminense, quando vira a bola pro outro lado, eles estão em superioridade. O time do Vasco todo torto. Quando o Arias consegue virar, tem um movimento inverso. Enquanto os jogadores do Vasco, a bola chega no pé do Guga, a galera tá tentando correr para sair da área e botar os jogadores do Fluminense em impedimento, os jogadores do Fluminense ligados estão correndo de fora da área para dentro. E aí o que acontece? Alguns saem, o João Vitor come mosca, fica. Quando a bola pega no pé do Guga e o Guga vai cruzar, o João Vitor tá dando condição pro Lima. E o Vasco hoje foi tão azarado que o Lima cabeceia a bola sem força. O Léo Jardim poderia até ter feito algo melhor, mas deu azar também, cara. Ele espalma a bola, o Verratti, coitado, que veio voltar para tentar ajudar e fechar, não tinha o que fazer, cara. O Léo Jardim espalma a bola, explode nele, ele não tinha o que fazer na jogada ali.
A bola pega no ombro, no peito dele e cai dentro do gol, cara. Um gol assim, ridículo. Não mataram a jogada, o João Vitor dorme na jogada, o Léo Jardim espalma a bola pra cima ali do Verratti, uma bola até, fraca e tal. Enfim, não sei se ele tomou um susto, não contava do cruzamento chegar ali. A gente tomou um gol idiota. E a partir do momento que o Vasco toma um gol, o Fluminense entra no jogo de novo. Aí tem o Lima com chute de fora, até sem perigo, mas o Fluminense já trabalhando a bola. O Arias bate uma falta que, se a gente toma o gol, era para chamar a atenção dos jogadores da barreira, porque não é aquela falta que ele bate por cima da barreira e acha o gol, não. A porcaria da barreira abriu. A gente já tomando um gol porque a merda da barreira abriu. A bola passa por dentro da barreira, vai fazendo a curva e o Léo Jardim faz a defesa. Acaba o primeiro tempo. Dá para dizer que o Fluminense foi melhor os minutos iniciais, depois o jogo ficou morno, o Vasco melhora depois do gol e cai de novo quando toma o gol. Placar moral do primeiro tempo, 1-1 justo. Cada um foi melhor um pouquinho do jogo. No resto ali, no jogo bem morno, nível técnico hoje baixo, tá? E beleza. E aí a gente volta do intervalo, as duas equipes com a mesma formação, ninguém mexeu. Sendo que eu vi no Renato ele tentando um pouco mais jogar pra frente e mais feliz nas substituições dele. Ao mesmo tempo, com o Tietê já jogando de 10, com o Coutinho fora, e o Jair nessa situação aí de não podendo jogar pelo Brasileiro por questão da diretoria, que está querendo negociar o jogador que tem um alto vencimento, a gente ficou com opções mais limitadas. E aí fazia o que no segundo tempo? O que me incomodou um pouquinho, eu senti falta de ver o Fernando Diniz mexendo mais pra frente. Até a primeira substituição dele tá? Ele tira o Cocão, ele traz o Tietê pra volante, ele troca o Freitas pelo Luiz Gustavo e o Freitas fez um partidaço. Ele é um jogador de velocidade, muito bom passe. Eu acho que o Lucas Freitas tem grandes possibilidades de ser o titular do Diniz, porque ele que gosta do time que sai jogando de trás. O Freitas ele tem mais velocidade que o Luiz Gustavo, ele tem passe melhor que o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tem um bom passe, mas o do Lucas é um pouco mais refinado e ele é mais móvel. O problema é que eu acho que no 1 para 1 o Luiz Gustavo é mais firme e é mais alto. Eu acho que o Luiz Gustavo, na hora de zagueirar, ele é um pouquinho melhor que o Freitas, mas o Freitas, na dinâmica, na velocidade, poder fazer o time jogar um pouco de linha mais alta, ele vai um pouquinho melhor. Dá até para pensar o Freitas de lateral esquerdo em alguns jogos, tá? Principalmente com o Piton oscilando bastante, mas enfim. E aí ele puxa o Tietê de volante. O que eu imaginei? Ele vai botar o Nuno de 10 e vai inverter o Ryan de lado, passar ele da direita para a esquerda e vai meter o Adson na direita. Não. Ele me bota o Ryan de 10, continua o Nuno na esquerda e e bota o Adson na direita. E aí você continua matando o Nuno na hora de recompor, se matando para defender. O Nuno tava não se aguentando em pé mais, morto com farofa. E eu já falei, cara, que o Nuno tem qualidade demais para ser desperdiçado correndo atrás de lateral e de ponta o jogo todo. Quando ele pega a bola para jogar, às vezes o cara já tá morto, pô. Até porque o Vasco, contra o Fortaleza conseguiu, contra o Operário primeiro tempo, segundo tempo não, e hoje contra o Fluminense não conseguiu. Ser um time que foi dono da partida, tinha posse de bola e amassou o adversário. Aí ok. Linha alta, jogando o tempo todo no campo do adversário, ele saindo da ponta pro meio, beleza. Mas quando você joga com bloco baixo e tendo que jogar em transição o tempo inteiro, o Nuno não é o cara mais talhado para fazer esse frente e trás, tu vai matar o Nuno. E a gasolina dele vai acabando. E hoje, na ausência do Coutinho, o jogador com mais característica para ser esse cérebro, para ser esse articulador, e até para você fazer ele respirar, e no momento que o time tiver a bola, ele ter fôlego para tentar desequilibrar, era o Nuno. E o Nuno não jogou de 10 horas nenhuma hoje. Jogou o Tietê, jogou o Ryan e o Nuno não jogou, pô. Gostei do jogo do Ryan, tá? O Ryan foi dos jogadores do Vasco hoje o melhor em campo. Foi o jogador que mais tentou, com 14, inclusive. Tem uma virada do Piton que ele domina atrás, chapa. E você vê que ele tá começando a botar um pouquinho pra fora lá ele, a questão da personalidade. No gol do Vasco usou o Fluminense com C. Quando ele finaliza essa jogada, ele chama a torcida pra vir, a torcida explode junto com ele. Então ele tá começando a maturar um pouquinho e ganhar um pouquinho mais de personalidade. Até gostei do jogo hoje do Ryan, mas
Acho que o Nuno, principalmente, cara, que é o frescor técnico dessa equipe, mal aproveitaram demais, cara. Mal aproveitaram demais. E aí, cara, daí pra lá, justiça seja feita. Se era pra ter um vencedor hoje, ainda que puto da vida, porque eu não gosto de perder pros caras, mas se a gente tirar o coração e analisar o que foi o jogo, se era pra ter algum vencedor, mesmo o jogo tecnicamente abaixo, era o Fluminense, cara. Finalizou mais no gol, inclusive. Nosso goleiro trabalhou mais que o dos caras. O Fluminense teve um modelo de jogo e um pouco mais de dominância na partida, apesar de não ter feito um grande jogo. Infelizmente, a gente, no dia da manteiguinha caindo para baixo, dos caras para cima, o Guga vai e me acerta um chute lá de fora da área e faz o gol, cara. Acho até que o Léo Jardim poderia ter feito algo melhor. Ele parece que explode meio lento, a bola ainda resvala na ponta do dedo dele. Foi uma pancada do Guga, legal e tal, mas um goleiro no nível do Léo Jardim, eu espero que ele faça algumas defesas improváveis, assim. Ele, pô, brilhou muito nos pênaltis, pô, legal e tal. Pegou 3 pênaltis ali, salvou a gente, mas eu tenho sentido falta do Léo Jardim, às vezes, alguns jogos, coisa que eu vi ele fazer muito em 23 e num pedaço de 24. Tá faltando o Léo Jardim fazer mais alguns milagres com bola rolando, tá? Enfim, me incomodou um pouquinho o lance do gol ali e é isso, cara. Então, assim, não gostei do jogo do Vasco hoje. Agora é catar os cacos e se recuperar, porque a gente tem ganhado do Melgar. Ganhar do Melgar para classificar para as oitavas, para jogar os playoffs da Sul-Americana. Agora, a gente vai se colocar numa situação complicada de tabela de novo. Como a gente galgou algumas posições, é meio improvável que todo mundo ganhe e a gente volte para a zona. Mas vai ficar colado. E o próximo jogo da gente do Brasileiro é contra o Bragantino, que está brigando cabeça a cabeça para ser líder do Brasileiro. Então, mesmo sendo em casa, o Bragantino está embalado e está bem. E com um detalhe, a gente vai para esse jogo sem o Luiz Gustavo e sem o Hugo Moura. A não ser que Deus o livre bater na mesa aqui, que tenha mais alguma lesão daqui para lá. Mas por suspensão, esses dois aí estão fora. Tá bom? Então é isso, assim eu encerro o meu pós-jogo de hoje. Muito puto da vida com essa derrota, de virada de novo. Mais uma vez a gente abre o jogo vencendo, toma a virada dos caras. E é isso, tá? Catar os cacos e pensar no jogo do Melgar. Pensando por um lado positivo no médio e longo prazo, o Vasco tem a última semana dele aí, antes da pausa para a data FIFA, vai ter um gap de 10 dias. O Vasco joga com São Paulo e aí é 30 dias parado para o Mundial. Então o Diniz vai ter tempo para trabalhar com essa equipe. Espero eu que a diretoria faça uma janela melhor. A gente precisa contratar, tá? E para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais. Tá bom? Então é isso, eu encerro o pós-jogo e reiterando. Puto da vida por perder pro Fluminense, que eu não tô acostumado. Meu pai lá na década de 80, principalmente no período da máquina tricolor, a gente com o Roberto Dinamite e o Escambau, o Vasco sofria para ganhar do Fluminense, era meio freguês naquele período ali. Mas dos anos 90 para frente, porra, irmão, era só porrada nos caras, porrada. O Eurico tirava onda, não paga o bicho para time pequeno. E ia lá e ganhava o jogo, era goleada toda hora. E o negócio começou a ficar esquisito aí de 2019, mais ou menos pra cá. Coincide muito com essa queda ridícula e horrorosa do Vasco nos últimos anos, cara. Enfim, até o Fluminense, que era nosso freguês de carteirinha, tem conseguido vencer a gente nos confrontos diretos. Mas é isso, um dia de cada vez, o dia de hoje já passou, já foi. Agora levantar a cabeça pro jogo do... do Melgar. Um detalhe também que eu queria comentar aqui, eu já falei que eu era favorável a uma punição ao Lloyd, tá? Mas já que a diretoria e o Diniz não quiseram, por que o Lloyd não entrou hoje? O único jogador de beirada mesmo que ele botou no jogo hoje foi o Adson. E o Nuno tava morto com farofa. Ele não usou o Nuno por dentro, o Nuno foi de ponta. Ele podia ter botado o Lloyd, que fosse faltando 15 minutos. Depois do que ele fez no jogo passado, não vou botar ele em campo. Não deixava no banco, mas já que levou pro banco, bota pra jogar, pô. Enfim, tá?
Então é isso, assim encerra o nosso pós-jogo. Não gostei hoje do jogo do Vasco e foco agora no jogo da Sul-Americana na terça-feira. Tamo junto.